Nelson Barbosa. Isso, a gente estava sem áudio aqui, colocamos o áudio. Eu vou recomeçar aqui a pergunta. Eu disse ao Marcelo que seria inevitável a gente não fazer essa pergunta, porque no dia 26 de maio ele esteve conosco aqui numa entrevista e disse que não haveria motivo para ser candidato a vice do Braga, nem do Amazonino, né? E fez duras críticas ao senador Eduardo Braga por conta das citações nas delações da Operação Lava Jato. E no dia 16 de junho, no dia da convenção, surge como o candidato a vice na coligação com o PMDB. O que explica essa mudança de comportamento, Marcelo? Bem, Valmir, e a todos que assistem. Primeiro, boa tarde a todos. Alegria de retornar aqui com você, poder esclarecer aspectos importantes da minha vida pública para a população que sempre confiou e que confia muito no que eu simbolizo para o presente e para o futuro da política do nosso Estado. É verdade, naquele dia, efetivamente, não existia motivo nenhum para que eu aceitasse ser vice nem do senador Eduardo e nem de candidato nenhum, por um motivo simples. Havia um esforço meu e do meu partido para construir uma candidatura, para construir uma coligação que garantisse viabilidade para uma candidatura. Eu não tenho mais o direito, e o PR não tem o direito, de ter candidatura para marcar posição. Primeiro, pela grandeza do nosso partido, pela importância do nosso partido no cenário político nacional e local. E segundo, pelas circunstâncias históricas que nós vivemos. Nós vivemos a maior crise da história do estado do Amazonas. 22% de desempregados, uma grave crise de filas de cirurgias eletivas, de atendimentos de médicos especializados, uma grave crise na segurança pública, saímos de 500 homicídios por ano para 1.500 homicídios por ano, e é óbvio que no momento de crise, nenhum homem público responsável pode se dar ao direito de ser candidato para marcar posição, para projetar o nome para 2018. Efetivamente, eu entendo, e o PR entende que nós somos instrumento de uma mudança necessária para a vida das pessoas. Chegando às vésperas da convenção, a nossa candidatura foi absolutamente inviabilizada pela ação de forças políticas tradicionais do Estado do Amazonas, que fizeram de tudo para que a gente não tivesse coligação. Ficando o PR só, nos sobrou a alternativa de uma decisão de coligação. E entre as várias opções, a direção do PR entendeu que o melhor caminho era caminhar com o senador Eduardo. A mim, sobrava a alternativa de ser vice do senador Eduardo ou de não ser candidato a nada. É óbvio que se eu fosse um político pequeno que pensasse única e exclusivamente na minha imagem, eu ia cuidar de preservar a minha imagem e não ser candidato a nada e esperar 2018. Mas eu tenho responsabilidade com esse Estado, eu tenho responsabilidade com a minha história e eu prefiro pagar o preço, mas assumir uma posição que eu penso que, diante das circunstâncias, era a melhor posição para construir um futuro de retomada do progresso, para construir um futuro de retirada do Amazonas da mais profunda crise da sua história desde a deblaque da borracha. Então eu estou muito tranquilo com essa decisão, não retiro, Valmir, nenhuma das críticas, nós não passamos a ser igual porque estamos numa aliança, nós somos diferentes, pensamos diferente sobre muitas coisas, mas tivemos nesse momento a grandeza de entender que há algo maior do que as nossas diferenças, que é a necessidade de tirar o Amazonas dessa crise, de fazer a economia voltar a se desenvolver para gerar emprego e renda para a nossa gente, de garantir um atendimento de saúde digno, uma segurança que possibilite que as nossas pessoas andem tranquilas na cidade e uma educação que garanta um futuro de progresso e de sonhos para a nossa juventude. Entre esses políticos que você cita que fizeram de tudo para que você não lançasse a candidatura, está o Eduardo Braga também, o PMDB? Olha lá, eu quero lhe dizer que desde o início do processo eleitoral, o senador Eduardo sempre se esforçou e sempre fez gestos, sendo comigo, e todos eles eu tornei público, todas as conversas que eu tive com ele, desde os primeiros dias pré-eleitorais, sempre fez esforços junto ao nosso presidente Alfredo Nascimento, mas eu registro, nunca fez um gesto na tentativa de inviabilizar a nossa candidatura, e isso contou muito também na hora da decisão de caminhar com ele. Nessa eleição. Porque a gente entrevistou o senhor pelo Amazonas. Na eleição para a prefeitura, todo mundo fez de tudo para que eu não fosse candidato. Esse problema que ele e o Arthur tentavam inviabilizar e o Omar também. E o Omar também.
Naquela eleição de 2016, todos tentaram me viabilizar, porque o Omar naquela eleição apoiava o Arthur. Ele só veio me apoiar depois que o Arthur fez uma aliança com o Eduardo e chutou ele de lá. Mas até lá ele não me apoiava. Então, naquele período pré-eleitoral de 2016, todos fizeram de tudo para que eu não tivesse partido. E foi o Alfredo que teve um gesto de grandeza comigo, me garantindo a legenda do PR. Não é possível ser político sem fazer aliança com essas pessoas? É possível, Valmir, ser político sem fazer alianças com essas pessoas. Olhem lá, o Herbert Amazonas, ele é político sem fazer aliança com essas pessoas, tradicionalmente. E eu só cito o Herbert, porque todos os outros já fizeram. Se você pegar a lista de candidatos, não tem nenhum que nunca fez aliança com essas pessoas, absolutamente nenhum. Mas o Herbert Amazonas nunca fez. O Herbert Amazonas é o político mais coerente da história política do Amazonas. E é o político que não mudou a vida de ninguém. Que não mudou a vida de quem está na fila para um atendimento, para uma cirurgia eletiva, que não mudou a vida de quem está desempregado. Então, se você acha que é instrumento de uma mudança efetiva para melhorar a vida das pessoas, você precisa fazer as flexões necessárias para ter a chance de governar. É possível, se você se conformar com a hipótese de passar a sua vida inteira sem mudar a vida de ninguém. A aliança completa hoje 5 dias o anúncio da sua aliança, hein? Especialmente de ontem para hoje, intensificaram essas entrevistas, né, sites, na internet, para explicar essa aliança. O senhor não acha que está explicando muito? Já explicou o suficiente? O senhor acha que quanto tempo vai ser necessário ainda para explicar esse novo posicionamento político? Olha lá, na verdade, a gente cumpriu um papel de explicar nos primeiros dias, porque é minha responsabilidade, meu dever. Eu sou um homem público. Eu não posso não ser transparente, eu tenho que deixar claro quais são as minhas posições. E eu sempre paguei preços muito caros por nunca esconder a minha posição sobre nada. Você sabe disso, que acompanha a minha vida pública há muito tempo. Então, primeiro, eu tenho que ser transparente. E segundo, eu tenho que ser tolerante, ter capacidade de diálogo, receber críticas, entender incompreensões, entender frustrações de alguns que confiavam em mim justamente por essa linha mais, vamos dizer, mais radicalizada, mais intransigente. Então, eu preciso dar explicações para as pessoas, mas posso lhe dizer que nos últimos dias, essa fase da explicação está superada. Eu estou muito mais preocupado em falar o que simboliza para a cidade, para o estado do Amazonas, uma aliança que junta a experiência, a possibilidade e a dedicação ao trabalho, a vontade de trabalho e, por outro lado, a energia, o vigor, o desejo de fazer diferente. Eu acho que é nesse equilíbrio de forças de dois homens públicos que não são iguais, são diferentes, têm muitas diferenças, não deixaram de ter diferenças porque estão juntos, mas que hoje estão unidos para tirar o Amazonas da mais profunda crise da sua história. O ex-governador amazonino, no dia da convenção, disse que o senhor foi apresentado para ser o vice dele, mas ele rejeitou o seu nome, inclusive disse que porque o senhor tinha a língua solta, né? Eu acho que foi esse o termo que ele usou, língua solta, falava além do que devia e tudo mais. Eu me lembro, eu queria que você, primeiro respondendo essa questão, seu nome foi apresentado mesmo para serviço do Amazonino e ele rejeitou? Olha lá, o ex-governador amazonino é um senhor de idade com uma trajetória política que, para o bem ou para o mal, precisa ser reconhecida e eu reconheço. Eu prefiro ficar com as palavras dele de elogios entusiasmados a mim durante a minha campanha para a prefeitura de 2016. Eu acho que agora ele está contaminado por essa disputa política e eu não vou aqui me dar o trabalho de relembrá-lo de todo o esforço que ele e aliados dele fizessem para que eu estivesse ao lado deles. Acho que isso é página virada, desejo sorte para ele na caminhada, desejo saúde para ele durante toda essa caminhada e mais efetivamente entendo que ele não representa o que o Amazonas precisa. O Amazonas precisa de modernidade, de vigor, de energia, de capacidade de andar o estado inteiro, de capacidade de andar pelo mundo atrás de investimentos, de capacidade de andar pelo Brasil atrás de investimentos. E ele, infelizmente, na minha opinião, com todo o respeito que ele possa merecer pela sua história, não reúne as condições necessárias para o que o Amazonas precisa para sair dessa profunda crise, que inclusive foi colocada por parte do grupo que apoia ele hoje. Mas nós estamos mais preocupados em apontar um caminho seguro, nesse período curto, garantir a construção de bases sustentáveis para que os próximos 4 anos sejam 4 anos de muito progresso
e de retomada do crescimento para o Amazonas. O senhor não respondeu a minha pergunta. Ele rejeitou o seu nome mesmo? Eu não vou discutir isso. A consciência dele sabe. A consciência dele sabe o quanto eles lutaram para que eu estivesse lá. Mas isso é menos importante. Isso não muda nada a vida de ninguém. Sabe? Se fui eu que rejeitei, ou se foi o amazonino que rejeitou, não muda nada a vida de ninguém. Hoje eu fui lá na colônia Antônio Aleixo. Passei amanhã na colônia Antônio Aleixo. Ninguém lá está preocupado se fui eu que rejeitei ou foi o amazonino que rejeitou. Lá as pessoas estão preocupadas. Lá as pessoas pelas redes sociais. Lá as pessoas estão preocupadas em quem vai fazer o Amazonas voltar a gerar emprego, quem vai fazer ter médico na unidade de saúde, quem vai fazer as delegacias não fecharem mais às 18 horas. Valmir, isso é inacreditável. Hoje, na cidade de Manaus, só existem 3 delegacias com plantão. Se houver um assassinato ou um roubo na colônia Antônio Aleixo depois das 18 horas, tem que chamar uma viatura de fora e tem que levar para fazer o flagrante numa delegacia que fica a mais de 5 quilômetros da comunidade. Isso é uma brincadeira. As delegacias precisam voltar a funcionar durante o plantão de 24 horas, como sempre foi e como tem que ser. Então as pessoas estão muito mais preocupadas com isso do que com as brigas entre os políticos. Isso é uma pauta quase que só nossa, intestinal. Olha, é claro que eu acompanho, Rosine, o que as redes sociais dizem. É claro que ninguém fica feliz de receber críticas, mas ser um homem público. Eu recebo tantos elogios fraternos. O senhor está sofrendo essa mesma pressão? O meu primeiro dia nas ruas mesmo de campanha foi hoje na colônia Antônio Aleixo. Eu vou lhe dizer que eu voltei da colônia Antônio Aleixo com 100% de gestos de carinho, não foi 99%. 100% de gestos de carinho, de afeto, de entusiasmo. E amanhã vou estar nas ruas de novo e estarei todos os dias nas ruas, porque tenho absoluta convicção de que fiz o que é melhor para o povo do Amazonas. Alguns me dizem assim: ah, mas isso vai fazer muito mal para a sua imagem. Peraí, que líder é esse que no momento de crise, no momento em que o povo está desempregado, sem segurança, sem saúde, com problema nas escolas, ele está preocupado com a imagem dele? Não, eu estou preocupado com o futuro do estado do Amazonas. E se o preço disso for minha imagem, que eu sei que não será, porque o povo começa a entender que esse é o melhor caminho para uma retomada de crescimento do nosso estado, eu não tenho problema de pagar esses preços. O senhor naturalmente sabe que há perdas políticas na sua imagem, desde quando o senhor já se filiou ao PR, fez pesquisas que avaliaram como foi essa perda e como foi quando o senhor se aliou ao grupo do Omar Aziz. Agora é um outro momento em que o senhor se alia a mais um componente desse grupo, né? Acho que o último componente dos que o senhor criticava. O senhor já teve tempo de avaliar como vai lidar com essa perda? Porque na política nada é para sempre, né? Então, como o senhor vai lidar com essa perda? No momento da aliança, o senhor ponderou isso? O que foi possível articular ou combinar para 2018 para compensar essa perda que o senhor certamente terá e sabe que terá? Olha lá, Rosine, eu não sei se terei, porque vamos lá. Quando eu apoiei o Melo no segundo turno, declararam a minha morte política. Quando eu me filiei no PR, declararam a minha morte política. Quando eu recebi o apoio do grupo do Omar no segundo turno, no primeiro turno da eleição, declararam a minha morte política. De lá para cá, eu saí de um vereador de 5 mil votos para um deputado de 18 mil votos, para um candidato a governador de 174 mil votos, para um candidato a prefeito de quase 500 mil votos. Então, qual é a medida, o instrumento de medida para dizer que eu perdi? O senhor acha que se tornar vice do Eduardo Braga, nesse momento, quando o senhor queria ser governador, aparecia com chances de ganhar os candidatos que estavam postos aí? Não é o início de demonstrar que houve uma perda nessa articulação? Eu acho que não, porque olha lá, eu podia ser candidato, eu queria ser candidato, eu fiz de tudo para ser candidato. Eu viajei no interior do estado, eu tentei me viabilizar, eu conversei com partidos, eu conversei com pessoas, eu busquei construir uma aliança. Eu fiz de tudo para ser candidato. Só que eu prefiro ser instrumento de transformação na vida das pessoas do que ser candidato para marcar posição. E eu não tenho dúvida de que todos os gestos que foram feitos do início da campanha até aqui, e você estava lá na coletiva do programa de governo, em que o senador Eduardo disse: nós teremos 2 governadores. Ontem a dona Sandra esteve na nossa reunião do PR e disse: o Amazonas terá 2 governadores. Então eu tenho plena convicção de que vou prestar uma relevante contribuição com o futuro do meu estado.
Isso é muito mais importante do que a minha preocupação com a minha imagem, ou com a minha vida pública, ou como esse ambiente político me enxerga. Esse ambiente político nem sempre consegue expressar o que é o desejo do povo. O cidadão que está lá, que eu entrei na casa dele hoje, lá na invasão na Colônia do Aleixo, ele quer saber como é que a economia vai voltar a crescer para ele ter um emprego. Ele não quer saber se A se aliou com B, se um disse que o outro quis, se o outro não quis. Então, eu estou muito mais preocupado em ser um instrumento de mudança na vida das pessoas. Estou muito tranquilo, Rosene. A decisão foi fácil? Claro que não foi fácil. Eu queria ser candidato. A decisão foi dura, mais dura da minha vida. Mas hoje eu tenho absoluta consciência de que tomei a melhor decisão para a minha vida pública e para os destinos do povo do Amazonas. No dia da entrega do pedido de registro de candidatura, o senhor deu uma entrevista para o Amazonas Atual em que dizia que esse seria um caminho para você chegar a ser governador do estado. Em que momento você está pensando em ser governador? Olha lá, eu não tenho como prever o futuro, né? Eu não sou a mãe de Ná. Mas é obviamente que eu entro numa possibilidade real de ser vice-governador, de adquirir a experiência que me cobraram muito na eleição passada, de adquirir a experiência administrativa de governar junto, de fazer parte de governo, e obviamente que isso naturalmente me credenciará a um dia assumir o governo do Amazonas. E se essa for a vontade de Deus e o desejo do nosso povo em algum momento, para mim, eu não vou especular aqui se vai ser em 2018, 2022, em 2026 ou em 2030. Eu tenho muita paciência e muita tranquilidade. Eu já fui mais afobado. Isso, na verdade, só para a gente não... Agora, mais importante, Valmir, mais importante do que houve naquela coletiva é a minha alegria de poder dividir com você que nos assiste contribuições que nós demos ao plano de governo. E eu cito 3 contribuições fundamentais para o futuro do estado do Amazonas. A primeira delas, o compromisso escrito no nosso plano de governo de revogar a lei aprovada pela Assembleia na época do ex-governador Melo, que aumentou em 2% a alíquota do CMS de produtos como diesel e também da indústria do concentrado. Revogar essa lei é fundamental para que esses setores tenham uma capacidade de crescimento e possam gerar emprego e renda. A outra medida, a medida de retomada do incentivo fiscal nos itens da cesta básica e no gás de cozinha, que a época do governo do senador Eduardo era de 1%, foi rebaixado para 1%, que o sucessor dele aumentou a alíquota para 17%, o outro aumentou para 18% e hoje está em 14%. Então, o nosso compromisso de retomar o incentivo fiscal para 1% na cesta básica, garantindo comida mais barata na mesa do trabalhador amazonense e, acima de tudo, garantindo aumento na venda, e o aumento na venda significa a abertura de novos postos de trabalho. Então, 2 medidas econômicas fundamentais. E a outra, que foi o centro da minha campanha em 2014, que era a proposta de autonomia da Universidade do Estado do Amazonas, de revogação do artigo 6º da Lei 3088 de 2005, que autoriza a utilização de recursos da UEA em outras ações de governo. O nosso compromisso é de que todo o dinheiro do fundo da UEA, que hoje está sendo usado para pagar custeio do governo do Estado, seja investido na Universidade do Estado do Amazonas, porque entendemos que ela é um instrumento importante de desenvolvimento. Isso, para mim, é o que há de mais importante nessa aliança, porque isso efetivamente muda a vida das pessoas. Eu ia complementar essa pergunta, se ia questionar se o senhor está querendo fazer a trajetória do Melo, por exemplo. O Melo virou vice-governador, ninguém acreditava que ele fosse se candidatar a governador para reeleição, né? Ele virou governador por conta da saída do governador Omar para ser candidato a senador e depois acabou se reelegendo. Tem essa possibilidade, mas também tem uma outra questão que foi falado naquela entrevista de 26, né? É que o senhor dizia que o Eduardo Braga poderia não complementar nem esse mandato por conta das denúncias da Operação Lava Jato, né? Poderia ser preso e tudo mais. Poderia ser aí também? Marcelo Ramos viraria vice? Olha lá, Valdir, ou viraria governador? Primeiro, com todo o respeito e carinho que eu tenho por você, é muita forçação de barra querer
comparar minha trajetória com a trajetória do ex-governador Mello. Acho que ele tem o valor dele, cumpriu o momento dele histórico, foi caçado... Não, eu digo não a trajetória, mas essa questão de se tornar governador, pela justiça eleitoral. Eu tenho a minha trajetória, tenho a minha história, se eu vou virar governador ou não e como eu vou virar, eu acho que isso o tempo dirá e dirá sem pressa, com maturidade, com tranquilidade e com a mais absoluta prudência. Em relação aos riscos relacionados à candidatura do senador Eduardo, eu tive todo o cuidado de me cercar, de consultar, de ouvir pareceres em pessoas que surgirão durante o decorrer da campanha, que me deram a tranquilidade necessária de que nós vamos enfrentar uma campanha com muita tranquilidade. Até porque a Lava Jato não atinge só ele, né? Ele é o que se expôs na Lava Jato, mas tem muita gente escondida com o rabinho entre as pernas com medo da Lava Jato também. Quem, por exemplo? Muita gente. O senhor falava que foi falado na coletiva, falado pela Sandra Braga, que haverá 2 governadores, mas 2 governadores para apenas 1 ano, é um tempo muito curto. Em eleições passadas, na prática, a gente vê que o vice, ele realmente na administração não tinha uma atuação efetiva, né? E tinha um valor, porque ele poderia se tornar governador e estar ali no comando da máquina durante uma eleição. Nesse caso, o vice não tem essa chance de se tornar governador. Então, é uma questão que está no ar ainda. E o que pode acontecer para 2018? Evidentemente que todas essas articulações, todas as alianças que se formaram nessa eleição, foi também fazendo combinações para 2018. Não sei, em 2016 foi feito um monte de combinação para 2018 e não valeu nenhuma. Não chegou nem em 2017. O senhor acha que o senhor vai ter chance de sobreviver a toda essa forma de fazer política que o senhor bem conhece, que várias vezes falou a respeito? Já não sobreviveu menos de 1 ano depois? Ser vice-governador em 1 ano, qual é a sua chance na 2018? Vamos lá, Rosine, justamente por ser um governo curto de 1 ano, mais ainda é importante a presença de 2 figuras com autoridade política, com representatividade política. E aí, eu quero humildemente pedir que as pessoas façam uma reflexão sem preconceito e comparem as chapas. Pegue o governador e o vice de cada chapa e compare. Eu não tenho dúvida de que quem fizer essa comparação de forma racional não vai ter dúvida de que o melhor caminho é votar no 22, que agora é 15, é votar no 15. E num governo tão curto, é mais necessária ainda a presença de 2 figuras com representatividade no meio do povo, com energia e vigor para andar o Estado inteiro, para andar o país inteiro, para andar o mundo inteiro na busca de captar recursos. Então, eu entendo que nesse momento essa relação ela é sinérgica e mais do que isso, ela é necessária para que se consiga governar. Nós não vamos poder perder tempo, nós não podemos ter um governo no próximo ano sem agilidade, sem capacidade de estar um dia em Tabatinga, um dia em Parintins, um dia em Presidente Figueiredo, um dia em Brasília buscando recursos, um dia fora do Brasil buscando investimentos para o nosso Estado, e eu penso que eu e o Eduardo nos complementamos nesse perfil. Num período curto de 1 ano, mais relevante ainda a necessidade de um governador e de um vice que ambos têm capacidade administrativa e ambos têm representação política e legitimidade perante a população. Nessa conversa para a aliança que se formou na sexta-feira, o senhor conseguiu ponderar dessa maneira que não seria um vice de gabinete? Sim, claro, até porque isso nos foi oferecido, né? Da construção de uma aliança que é uma aliança não só para vencer a eleição, mas uma aliança também para governar. Um governo só com a experiência do Eduardo e com o esforço de trabalho que ele tem, isso é inegável, talvez não seja suficiente para uma travessia tão dura como a que nós vamos viver. Um governo com a minha experiência, com o meu vigor, com o meu desejo de fazer diferente, também talvez não fosse suficiente. Acho que o equilíbrio disso é o que nós precisamos para uma travessia em águas tão turbulentas como a que nós estamos navegando. Eu vejo o esforço do senhor de trazer a conversa para a questão do plano de governo, das propostas, das promessas de campanha, e fugir um pouco dessas questões mais espinhosas que a gente tem tratado aqui. Mas eu vejo também que na política nada surpreende, né? Pelo menos os políticos, mas a população sim, né? As pessoas ficam, mesmo aquelas que não têm redes sociais,
não estão nas redes sociais, elas ficam na expectativa de que você seja candidato, né, de que o Marcelo Ramos fosse candidato e tal, e de repente se surpreende com isso, né? Essas questões, o que eu queria perguntar é o seguinte: vale tudo para chegar ao poder? Valmir, olha lá, Valmir, vamos fazer uma comparação. Eu nem queria fazer esse exercício e eu não estou fugindo não, eu só estou tentando falar do que é importante para a vida das pessoas. A gente briga entre a política, isso não muda nada a vida de ninguém. Então, mas eu não vou fugir, eu vou responder. Vamos pegar chapa por chapa. A Rebeca foi vice do Braga na eleição passada. O Zé Ricardo, o Sinésio era líder do Braga na eleição passada, ele se elegeu deputado na coligação do Braga. O Luiz Castro foi secretário do Braga. Vamos pegar mais candidatos aí. Vamos pegar todos. Liliane Araújo no... O Marcelo, o Cirlan Cohen era do partido aliado do Braga. A Liliane Araújo era do PR até ontem da minha coligação, então vamos lá. Só faltava o senhor. Quem que não se encontrou com quem? Mas como que faltava só eu? Eu já tinha, olha lá, eu fui eleito deputado na coligação do Alfredo, quando eu era do PSB. O Serafim foi vice do Alfredo. Então, vamos lá, o que nós precisamos assim é não, e esse sim é o meu esforço, de não diminuir um espaço importante como esse, credenciado como é o Amazonas atual, para não falar de coisas que mudam a vida das pessoas. A gente não falar, por exemplo, que o Amazonas tinha 500 homicídios por ano em 2005, teve 500 homicídios em 2005 e teve 1.500 em 2015. De 500 para 1.500 em 10 anos, isso está no Atlas da Violência. O Amazonas voltar para campeão nacional de tuberculose. Então, acho que esses elementos são elementos importantes de análise de como serão enfrentados para mudar a vida das pessoas. O desemprego no Brasil está na casa de 12%, 13%, no Amazonas é 22%. Então, a gente passar pela eleição discutindo única e exclusivamente as disputas entre partidos, as alianças entre os partidos, e não discutindo o que importa para quem está do outro lado da tela nos assistindo, eu vou sempre tentar discutir o que importa e o que muda a vida das pessoas. Você acha que claro que a propaganda de TV vai conseguir se manter dessa maneira? Iniciou dessa maneira em 2016, mas terminou bem pobre, né, de propósito. Nós temos sido muito tentados desde o início a escolher um adversário, né? Onde eu vou ser entrevistado, mas quem é o adversário? E nós temos repetido que o adversário, hoje, que não é o nosso, deveria ser de todos, é a grave crise que bate à porta do povo do Amazonas. Mas ela não é candidata, né? Ela não é candidata, mas ela tem que ser derrotada. Por isso é mais importante criar as condições para derrotá-la do que fazer a eleição uma partida de futebol, com duas torcidas apaixonadas, que um escolhendo o outro, que um às vezes até mata o outro e que no final da partida não sobrou nada. Nós precisamos de uma partida que no final tenha um resultado para as pessoas, para a vida das pessoas. Isso não é um videogame. E como é que o senhor acha que a população deve avaliar o candidato para chegar a uma conclusão de que ele é melhor do que o outro? Eu acho que ela tem que avaliar pela trajetória, ela tem que avaliar pelas propostas, ela tem que avaliar pelo conteúdo do que é apresentado para as pessoas, do conteúdo do que simbolizam. Eu estou humildemente pedindo para as pessoas, já agora, no início da campanha, sentarem, colocarem o nome que compõe o governador e o vice de cada chapa e fazerem uma avaliação. Simples assim. E eu não tenho dúvida que a hora que fizerem isso, nós vamos ganhar a eleição. Agora, qual é a preocupação, né, de todos os candidatos? Acho que agora já é possível falar com as alianças definidas. A gente percebia que antes das alianças definidas, as pessoas evitavam, por exemplo, criticar a conduta do governador interino Davi Almeida, né, na gestão que ele assumiu para pouquíssimo tempo. Né? Qual é a preocupação dos candidatos, o senhor, no caso, com essa gestão diante de que vocês vão assumir já no finalzinho, acho que o último trimestre, né? Que orçamento é esse que vocês vão receber? Que tipo de preocupação as campanhas deveriam ter em relação ao que está acontecendo hoje na administração do Estado? Olha lá, todos sabem o carinho que eu tenho pelo Davi, o respeito que eu tenho pelo Davi, a gratidão que eu tenho pelo quanto ele se dedicou na minha campanha para a Prefeitura de Manaus. Todos sabem, e eu fiz isso aqui no Amazonas Atual, e repito, que a assunção do Davi
deu um outro ritmo para o governo, isso precisa ser reconhecido. Agora, o que eu espero é que o Davi adote a postura de governador do Estado, e a postura de governador do Estado não permite a confusão entre o que é governo e o que é campanha. Tenho certeza que o Davi tem maturidade, responsabilidade suficiente para se postar como alguém responsável. Ele tem todo o direito de ter o candidato dele, de fazer campanha para o candidato dele. Agora, o governo não pode, e eu tenho certeza que não vai ser instrumentalizado para isso. Mas essa coletiva de anúncio de apoio à Rebeca Garcia contou com a presença de muitos funcionários de primeiro e segundo escalão ali naquela coletiva. Você não acha que isso é uma sinalização de que ele não vai agir dessa maneira? Rosine, eu acho que as pessoas, por terem um cargo no governo, não perdem o direito de escolher o seu candidato, né? Eu acho que não perdem. E, portanto, elas têm o direito de estar lá. Acho que algumas preocupações precisam ser levadas em conta por prudência. Não fazer na hora do expediente, não fazer nos espaços que são espaços do governo, não usar obras do governo para promoção de candidaturas. Tomada essa medida, o Davi e qualquer funcionário do governo tem todo o direito de escolher seu candidato. Eu também não posso deixar de fazer essa pergunta. Em 2014, quando o senhor era candidato a governador, num dos debates de televisão, o senhor disse que o senador Eduardo Braga deveria se ajoelhar no milho, né? O senhor ainda pensa assim? Quantas vezes eu já respondi essa pergunta? Algumas. Mas olha lá, Valmir, primeiro eu quero, para não fugir da sua pergunta, né? Primeiro eu quero dizer da circunstância em que aquilo se deu. O governador Eduardo, o senador Eduardo fez uma pergunta a mim, tentando fazer uma provocação com o candidato Melo. E eu disse que ele deveria ter sido castigado por ter feito o Melo candidato, porque ele que colocou o Melo como vice da chapa do Eduardo. Então foi nesse cenário e nessa conjuntura. Agora, o que nós precisamos reconhecer, de lá para cá, é que quem ajoelhou no milho não foi nem o Melo, nem o Eduardo, nem eu. Quem ajoelhou no milho foi o povo do Amazonas, que viveu, depois daquele período, a maior crise da sua história. Uma crise nacional, mas aprofundada por um governo atrapalhado, por um governo sem rumo, por um governo sem capacidade de enfrentar uma crise tão profunda, com criatividade, com energia, com busca de soluções. Um governo que aumentou imposto num momento de crise, o que é algo absolutamente, e uma crise de consumo. Você tem uma crise de consumo, você aumenta imposto, não precisa ser economista, e eu nem sou, para entender isso. Um governo que pegou dinheiro de fundo, que é dinheiro para investimento, e usou para pagar custeio. É como se você pegasse um empréstimo no banco para pagar a conta de energia de casa. Quando você faz isso é porque você está no fundo do poço. Você pega empréstimo para comprar um carro novo, para comprar uma casa nova, e nos governos é da mesma forma. Então, na verdade, no fim da história, nós nos dividimos, nós nos agredimos, e quem ajoelhou no milho foi o povo. É essa correção histórica que nós estamos buscando fazer agora. Despir das diferenças, buscar convergências e unir forças para fazer o Amazonas sair da crise. Qual medida o senhor acha que pode ser mais urgente, na sua opinião, nessa administração que vai assumir já no final do ano, quando geralmente o governo já está fechando os cofres, os gastos, para tentar virar o ano ali no azul, né? A tentativa, inclusive, que o senhor coloca que nunca, há muitos anos, desde o governo Braga, o senhor sempre colocou como parlamentar, não se fechava essa conta. Qual é a medida mais urgente? O que vai ser possível fazer em 3 meses? Qual é o maior problema na vida das pessoas hoje? A educação é problema, a saúde é problema, a segurança é problema? Mas tem um problema que ele é muito mais grave, que é o emprego. 22% da população desempregada. Um distrito que já teve 140 mil operários, com 70 mil operários. Então, esse é o maior problema. O maior problema é a geração de emprego e renda. E a obsessão nesses primeiros meses de governo deve ser relacionada à geração de emprego e renda. E qual o caminho para isso? Primeiro, uma política fiscal mais equilibrada. Reduzir os 2% do ICMS que foi aumentado, reduzir o ICMS da cesta básica para estimular esse setor, pegar o que tem de recursos, e a informação que a gente tem é que existem recursos nos cofres do governo para fazer obras de infraestrutura, porque essas obras geram emprego e distribuem renda nos municípios, chamar o setor empresarial, a indústria e o comércio, para ver que medidas urgentes podem ser feitas de desburocratização para facilitar o surgimento de novos negócios, que captação de investimentos nós podemos fazer no Brasil e fora do Brasil para novos investimentos aqui no nosso estado, e, por outro lado,
abrir um processo permanente de diálogo com o setor produtivo. Governo não gera riqueza. Quem não gera riqueza não distribui renda. O governo se beneficia da riqueza gerada pela iniciativa privada. Então, nós imaginamos um governo estimulador da iniciativa privada, que faça do Amazonas um estado pró-negócio, como hoje é o Pará, como hoje é Pernambuco. Estados que se prepararam e criaram um ambiente propício ao surgimento de novos negócios, para que a gente possa voltar a crescer a nossa economia. Com isso, volta a aumentar a arrecadação, com isso diminui o desemprego. E aí o cobertor aumenta e o corpo diminui, porque as demandas sociais pressionam menos o governo, porque as pessoas estão mais empregadas e o governo tem mais recursos para investimentos em setores estratégicos. Muita medida de planejamento, o senhor colocou. Vai ser possível tomar alguma medida mais efetiva de execução em 3 meses? Imediato. Eu pergunto, a maioria dos governos, quando assumem, eles tomam aquelas medidas que eles chamam de austeridade para representar a economia dos gastos públicos. Ainda é possível enxugar mais a máquina pública? Com certeza. Eu penso que primeiro é possível enxugar a máquina pública, é possível dar mais eficiência para ela, garantir que ela produza mais, e para ela produzir mais ela tem que trabalhar com metas. Nós vamos ter metas de curto, médio e não longo. Não, de curto, médio e longo prazo. Olha lá, eu estou fazendo o MBA na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e meu último módulo era planejamento estratégico. E o que era apresentado lá? Que houve um tempo em que os planos das empresas eram quinquenais, de 5 em 5 anos. Depois passaram para trienais, anuais, e hoje você tem empresa que avalia dia a dia o cumprimento de metas. Então, o que é pequeno, médio e longo prazo, no mundo moderno como hoje, em que você pode medir a eficiência e os resultados por sistemas, então o longo prazo é 1 ano. Então, nós temos medidas de curto, médio e longo prazo. Essas primeiras medidas têm natureza fiscal para a economia voltar a se desenvolver, que é acabar com essa atrapalhada fiscal que foi feita de aumento de alíquota em alguns itens importantes para estimular o consumo, estimulando o consumo, estimular a geração de emprego, uma ação muito forte nos processos de desburocratização para facilitar novos negócios e a identificação de possíveis investidores e a ação imediata para que esses investidores aqui se instalem e comecem a impulsionar uma retomada da economia. O primeiro desafio é econômico, é fazer o Estado voltar a crescer. O Estado voltar a crescer, aumenta os postos de trabalho, diminui as demandas sociais, aí o orçamento fica mais equilibrado. Mas em relação à diminuição dos gastos públicos, via de regra, a medida primeira também é demissão de comissionados, diminuição daqueles cargos que são avaliados como penduricados, né? Servidores que não são efetivamente necessários. Existe essa possibilidade, na sua opinião? Olha, necessidade de... Não tem o que se falar em demissão. Eu vou dizer o seguinte, por exemplo, a Polícia Militar. A Polícia Militar precisa de concurso. Foi mudada a escala, hoje um policial militar trabalha 24 horas e folga 72, sem aumentar o efetivo. Então você tem uma escala com um período de folga muito maior com o mesmo efetivo anterior. Você tem sobrecarga dos policiais e falta de efetivo para garantir segurança para as pessoas. Precisa de concurso na Polícia Militar. Mas com a situação atual econômica do Estado, é possível prometer concurso? As contas do Estado não tão desesperadoras como estavam, pelo menos é a informação que a gente ouve. Você tem uma série de obras, uma série de investimentos que estão surgindo. E você pode equilibrar sem demitir. O Estado não gasta mal só com o pessoal. O Estado gasta muito mais mal com contratação de serviços e obras do que com o pessoal. Então dá para baratear serviços, dá para baratear a alocação de veículos, dá para baratear custos com energia, dá para baratear uma série de coisas que tem ou sobrepreço ou descontrole dentro da administração pública para que sobre mais dinheiro sem a necessidade de cortar pessoal. Eu acho prematuro falar em cortar pessoal, até porque o governador anterior, e aí isso precisa ser registrado, já tomou medidas duras de corte de pessoal que trouxeram a folha de pagamento do Estado do Amazonas para parâmetros razoáveis, equilibrados, dentro da lei de responsabilidade fiscal. O senhor falou de algumas medidas que vão ser necessárias que envolvem também o poder legislativo. Por uma série de questões, o governo Mello teve muito problema com o poder legislativo e ele se posiciona agora de uma maneira bem
aparentemente rebelde, né, ao grupo político, às lideranças políticas. Você acha que é possível rearrumar, ampliar uma base de governo para o PMDB, para o PR? Olha lá, na verdade eu vejo muita rebeldia com líderes dos partidos do atual governador, pelo desejo do Davi legítimo de ser candidato a governador, que acabou não prevalecendo pela vontade dos líderes dos seus partidos, o que é um problema do partido deles, e não, o partido é assim, nenhum se mete no outro, é igual casamento, ninguém se mete no outro. Tem problema no PR também, né? O Sabá Reis, o Cabo Maciel também estavam ali muito próximos do Davi, que estão na conta ali dos deputados que apoiam a Repete. Olha lá, não vejo esse problema. Só abrir um parênteses, mas depois você responde a outra pergunta. Vou abrir um parênteses primeiro, não vejo nenhum problema, porque desde o início da minha caminhada, eu sempre contei com o deputado Sabá Reis e com o deputado Cabo Maciel. Eu fiz um encontro municipal do PR em Itacoatiara, quem mobilizou todo o encontro, esteve lá, fez um belo discurso de defesa da nossa candidatura, foi o deputado Cabo Maciel. Fiz um em Presidente Figueiredo, quem mobilizou, quem ajudou, quem foi lá e fez um discurso em relação à nossa candidatura foi o deputado Sabá Reis. Ontem nós fizemos a reunião do PR para passar as informações para a nossa militância, estavam lá o deputado Sabá Reis, o deputado Cabo Maciel, os nossos 4 vereadores. Então o PR está absolutamente unificado e tranquilo. E faço registro também de que o nosso presidente Alfredo Nascimento fez todo o esforço junto comigo para que nós conseguíssemos construir uma aliança e consolidar uma candidatura. Mas, no momento que nós não conseguimos aliança, a direção do partido tomou a decisão que achou mais correta e eu também estou convencido de que foi a decisão mais correta. Voltando à base na Assembleia Legislativa. Eu fui deputado, tenho uma relação muito fraterna com todos os deputados que estão lá, tenho certeza de que a grande maioria deles são pessoas com espírito público, são pessoas que desejam ver o Amazonas superar essa crise e que de forma nenhuma se postariam contra medidas que tenham como objetivo a abertura de mais postos de emprego, a melhoria da qualidade do serviço de educação, de segurança, de saúde no nosso estado. Então eu tenho muita tranquilidade em como vai se dar a relação do nosso possível futuro governo com a Assembleia Legislativa. Isso é algo que não me preocupa por ter certeza e convicção de que prevalecerá o espírito público dos deputados. É muito mais duro para um deputado votar a favor do aumento da alíquota do CMS em 2% do que votar para revogar. É muito mais duro para um deputado votar para aumentar o ICMS da cesta básica em lugar de cozinha de 1% para 17% do que votar de 17% para 1%. Eu tenho certeza que eles estarão ao nosso lado, porque o nosso lado é o lado de superar a crise e o lado de fazer o Amazonas voltar a crescer. Historicamente, na verdade, os deputados... Eu queria colocar o Bellarmino Lins, o deputado Bellarmino Lins, quando trocou o PMDB pelo PROS, ele trocou com essa justificativa. Eu não sei ser oposição, eu só sei ser governista. E aí eu também ia colocar que historicamente a Assembleia Legislativa sempre teve maioria. Todo mundo, mesmo que o governo não saia da eleição com maioria, mas vem uma revoada para cima do governador, né? Então, e a gente sabe que tem interesses por trás disso. Isso né? não é nenhuma tradição da Assembleia Legislativa, né, Valmir? É do Brasil inteiro. Do Parlamento Brasileiro. Né? Do Parlamento Exatamente. Brasileiro. Nós temos uma república meio desequilibrada, muita concentração de poderes no executivo. E quando isso desequilibra, você tem um parlamentarismo disfarçado, como o Brasil vive hoje, por exemplo, em que o presidente é refém do parlamento. Mas eu tenho certeza do espírito público dos deputados e que nós vamos ter todo o apoio para as medidas saneadoras que farão o Amazonas superar a crise e voltar a crescer. Ok, Marcelo. Como é que está a sua programação da campanha? Como é que tá? Então, ontem eu fiz a reunião... Você vai para o interior, vai participar das agendas do interior? O que nós tivemos uma conversa prévia, a ideia é que eu acompanhe o Eduardo nos grandes municípios, mas concentre a minha ação em Manaus e ele fazendo os municípios médios e menores sozinho, para que a gente consiga ter 2 campanhas. Infelizmente, talvez eu acho que só nossa chapa tem condições de fazer isso, de ter 2 campanhas ao mesmo tempo, porque tem 2 candidaturas absolutamente representativas no meio da população. Eu sei que vocês já estão caminhando para o fim, mas eu quero, antes do fim, fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo ao candidato a vice da deputada Rebeca, que ele retire a ação do partido dele para que a eleição seja indireta. Como é que ele pode ser candidato a vice na eleição direta
e propositor de uma ação para que a eleição seja indireta. Vamos deixar o povo do Amazonas decidir o que é melhor para os destinos dele. Então eu quero fazer um apelo ao deputado Abdala, que ele procure o Podemos, que é o partido dele, que entrou com uma ação no Supremo a pedido dele para que a eleição direta fosse cancelada e a eleição fosse indireta com o voto só dos deputados, e permita que o povo possa escolher inclusive ele, que é candidato. Você acha que isso tem algum risco para a eleição ou só descredencia essa candidatura dele? Eu acho que não tem risco pelo seguinte, o Ministério Público até recorreu da decisão de eleições diretas, mas isso é absolutamente natural, porque o Ministério Público, desde que a reforma eleitoral, a mini-reforma foi aprovada, tem o entendimento de que esse dispositivo é inconstitucional, mas o Supremo tem uma ação direta de inconstitucionalidade desde lá de trás, que não foi deferida a liminar, e dos 11 ministros do Supremo, 3 já votaram entendendo que o artigo é constitucional, porque votaram por eleição direta no Tribunal Superior Eleitoral. Então, acho muito difícil que isso aconteça, mas renovo o apelo para que o candidato a vice possa retirar essa ação promovida pelo partido dele. Ok, nós já passamos aqui de 47 minutos de entrevista. Vai ter que dar o mesmo para os outros. Né? Então, a gente pode ter esse problema, né? Porque uma entrevista com o vice pode não render tanto quanto está rendendo aqui com o Marcelo Ramos. Obrigado mas pelo prestígio. A gente quer encerrar a entrevista. Eu vou lhe dar 1 minuto para fazer suas considerações finais. Bacana, Valmir. Primeiro eu quero agradecer você, a Rosiane, dizer da minha alegria de sempre ser tratado com muito respeito por vocês, agradecer a todos que assistiram essa nossa entrevista e dizer da minha convicção, da minha certeza de que essa união tem um único objetivo, o objetivo de 2 homens públicos capazes de abrir mão das suas diferenças para enfrentar um momento de grave crise econômica que atormenta a vida do povo do Amazonas. Juntos, com qualidades e defeitos, eu e o Eduardo, tenho certeza, temos capacidade de fazer essa travessia dura e chegar na outra margem apontando um caminho de retomada do crescimento e de prosperidade. O Amazonas tem jeito e eu tenho certeza que o 22, que agora é 15, vai trazer um futuro de redenção para a nossa gente. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Ok, obrigado Marcelo, obrigado Rosiane Carvalho pela participação. Agradecimento para todas as pessoas que acompanharam a live, a gente teve mais de 866 comentários. Ficou muito complicado interromper aqui o Marcelo Ramos durante as respostas, mas acho que a maioria delas tinham a ver com os comentários, com as que as pessoas estavam aqui tentando fazer com que ele falasse, ouvir, né? Ok, a gente agradece a audiência e até a próxima.